Oi, gente! Então, a aula de hoje aí é para a gente falar um pouco sobre coeficiente de correlação intraclasse. Então, a gente está aí na situação em que a gente tem um estudo, né, que utiliza a amostragem por conglomerados. O que a gente já sabe, tá? Na verdade, eu estou supondo aí, né, que vocês já sabem, digamos assim, já tem esse conhecimento, tá? Quando a gente trabalha com conglomeração, ou seja, né, nós vamos pensar em fazer uma amostragem por conglomerados, conjunto de unidades elementares, tá? A gente tenta, né, ou a gente deseja que essa conglomeração da população, né, gere, tá, grupos conglomerados que tenham heterogeneidade em relação àquilo que vai ser investigado. Certo, né? A gente sempre tem que pensar isso. Em relação àquilo que vai ser investigado, a gente espera que dentro do conglomerado ou dos conglomerados exista heterogeneidade. Então é muito interessante a gente conhecer uma medida, que é a medida que eu quero apresentar hoje para vocês, chamada aí, então, né, de coeficiente de correlação intraclasse, tá? Vem do inglês, na verdade, Intraclass Correlation Coefficient. Certo? Uau! Meu inglês agora arrasei, né? ICC, mas eu vou chamar aqui, né, de CCI, então ao longo aí da aula essa sigla aí vai aparecer. O que é esse coeficiente de correlação intraclasse? Então, dentro da amostragem por conglomerados, esta medida, tá, é o que a gente, né, diz que serve para nos indicar o grau de similaridade, ou seja, o grau de similaridade que as unidades elementares têm dentro dos conglomerados. Então é uma medida super interessante, né, justamente até para a gente avaliar se foi, né, geralmente se foi boa, né, a divisão que a gente fez da população em conglomerados, certo? Bom, então o que nós vamos pensar? Então, relembrando alguma anotação, né, alguns conceitos, a gente tem a população dividida, né, aí então em A grande, né, Azão, conglomerados. O que nós vamos considerar? Nós vamos considerar todos os pares de unidades distintas que a gente tem dentro de cada conglomerado. Então, por exemplo, tá? Lá no alfaésimo conglomerado, nós sabemos de forma aqui genérica que nós temos a possibilidade de formar, né, B alfa que multiplica B alfa menos 1 pares de valores, tá, da variável y. Aí né, conforme a tabela abaixo, na verdade, é conforme a tabela a seguir que eu vou apresentar para vocês. Então, eu tenho a tabela aí, né, com todos os pares possíveis, né, que a gente pode formar, com todos os conglomerados e elementos dos conglomerados, e a quantidade de pares, então, vejam só, né, é a soma, onde, né, alfa vai de 1 até azão, ou seja, passando por todos os conglomerados, né, e é a soma do quê? De B alfa que multiplica B alfa menos 1, certo? Porque essa aqui é a quantidade de pares obtida em cada um dos conglomerados, portanto, a soma, aí passando por todos os conglomerados, é o número de pares que nós vamos poder gerar, certo? Nós vamos dizer, né, ou pensar aqui que os pares são do tipo y1 linha, né, y2 linha, tá? Onde cada um deles indica os possíveis valores, né, da primeira posição e da segunda posição aí de acordo com a tabela, certo? Bom, agora eu não vou trazer uma novidade em termos aí de cálculo, certo? Calcular o coeficiente de correlação intraclasse nada mais é do que calcular o tradicional coeficiente de correlação de Pearson, certo? Então, assim, em termos de fórmula, né, de cálculo, tá? Aqui não há uma novidade, aqui só está escrito, né, de uma maneira, vamos dizer assim, apropriada, né, adequada para a notação que a gente está utilizando para os pares dos valores observados dentro dos conglomerados, mas vejam, né, então aqui Rho, tá, então já é a letra, né, que a gente costuma utilizar para, né, nomear coeficiente de correlação aqui se referindo a parâmetro, né, então aparece a letra Rho, né, e aqui a notação que nós vamos utilizar int, né, de intraclasse, tá? Então, o coeficiente de correlação intraclasse é dado dessa forma aqui, né, covariância aí dos pares dividido pela raiz do produto das
variâncias, tá? E aqui tem um exemplo, então a partir do exemplo aqui eu quero até mostrar para vocês como é que a gente calcula. Eu vou usar um software, tá? Então, considerando aí uma população de tamanho, né, exemplo artificial, uma população de tamanho 6, né? Imaginemos então que a gente tem, né, essa população agrupada em 3 conglomerados, tá? Sendo que cada Y aqui, né, YA, YB, YC, indica 3 divisões diferentes, tá, para a mesma população, tá? Aqui é só para a gente realmente ter alguma coisa de exemplificação, até para a gente, por exemplo, poder avaliar essas diferentes divisões da população quanto aos seus conglomerados. Então aí, né, vocês estão vendo aí como eu, na verdade, né, produzo um material que está escrito à mão, mas isso aí faz parte dos meus estudos, então por que não mostrar para vocês, né? Tá? Então aqui é o exemplo, né? Na verdade é como se fosse a resolução de um exercício, né? Então aqui tem a população, né, referida aqui com a letra U, né? Então com a divisão A. Então, o que nós temos aqui? Os 3 conglomerados, certo? Da divisão da população, sendo que o primeiro conglomerado, que eu estou chamando depois aqui embaixo, estão vendo de C1, né? É composto pelos elementos o segundo e o terceiro, tá? Enfim, tá? O 2 e o 3, né? Que assume, na verdade, os valores 7 e 8, tá? O que a gente tinha no slide anterior aqui, já são os próprios valores, vamos dizer assim, que as unidades assumem, tá? Para aquela variável que está sendo investigada. E aí tem, né, os outros 2 conglomerados compondo aí os 3 conglomerados C1, C2 e C3, certo? O que nós temos que fazer? Então, qual é a ideia que eu quero falar para vocês sobre o coeficiente de correlação intraclasse. Então, a gente tem que pensar em todos os pares possíveis. Então, o exemplo aqui, ele é pequeno justamente para a gente ter uma ilustração do processo, vamos dizer assim, do raciocínio, tá? Para a gente obter, né, o valor do coeficiente de correlação intraclasse. Então, vejam, se aqui eu tenho os valores 7 e 8, os pares possíveis são 7 e 8, né? Na posição 1, na posição 2, e invertendo o 8 e o 7 na posição 1 e na posição 2. E a mesma coisa eu tenho para os outros 2 conglomerados, tá? O cálculo, então, como eu falei para vocês, né, é a gente olhar como se aqui fosse, tradicionalmente, coeficiente de correlação, a gente pensa em 2 variáveis que a gente geralmente chama de x e y, né? Aqui estão sendo chamadas de y1 e linha e y2 linha, certo? O cálculo aqui, que aqui está como sendo, né, o resultado 0,82, né? Então aqui tem o coeficiente de correlação intraclasse. Como eu estou aqui em população, eu de fato estou calculando o parâmetro, ok? Vocês podem usar qualquer software, né? A professora Vanessa pode mostrar como faz no R esse cálculo aí, mas aqui é calcular um coeficiente de correlação de Pearson. Então eu vou usar esse site aqui, não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta online, né, muito bacana, que a gente utiliza para calcular várias coisas. Então eu vou sair aqui da página, né, que eu tô aqui do PowerPoint, vou entrar na minha internet aqui, tá? Tá começando uma live nesse momento, tá? Então aqui a gente tem os aplicativos, tá? Esse aqui é um site que é baseado nesse livro, né? Enfim, desses autores, onde um deles é o Agreste, né? Super conhecido aí, o estatístico, né? E eu vou procurar, então aqui eu tenho, né, os aplicativos, eu vou clicar aqui no Web Apps, ok? E eu vou procurar, então, né, a ferramenta. Então veja que eu tenho os títulos, né, de variadas ferramentas. Aqui é uma parte que é sobre análise exploratória, né? E eu tenho na sequência aqui associação, correlação e regressão. O que eu quero, né? Eu quero calcular uma correlação, então o caminho vai ser esse aqui. Fica a sugestão de vocês explorarem esse site aí, né, enfim, para ver o que ele pode, enfim, né, contribuir aí, tá? Com o que vocês precisam. Ele abre, né, por default, uma aplicação já feita onde, né, então nessa janela aí são dados que
são, né, do livro texto, do livro no qual, na verdade, esse software aqui, ferramenta online, é baseado. Então, eu vou clicar aqui para dizer que eu quero pôr meus próprios dados, certo? E aqui, então, eu tenho a possibilidade de colocar as informações desejadas para calcular a correlação. Então, eu tenho aqui, tá? Eu vou olhar para baixo porque meus dados estão aqui, né? Então, eu vou preencher a primeira coluna, na verdade, é o Y1 linha, né? Então, eu tenho aí os valores 7, 8, 9, 10, 12 e 14. E da mesma forma, eu vou preencher a outra coluna, que é o Y2 linha, que constava lá no slide. Então, tem os valores 8, 7, 10, 9, 14 e 12. Então, esse é um exemplo, né, bastante simples, né, para a gente fazer aí, mas realmente é para fazer a ilustração. Aqui ele faz já o gráfico, né, então nós temos aí os pontos, tá, os pares plotados. Aqui não tem sentido a gente mostrar diagrama muito assim de dispersão, né, tá, e o que eu quero mostrar para vocês é o cálculo, o resultado, na verdade. Então, aqui está calculado o coeficiente de correlação de Pearson, tá? Mas com a matemática envolvida para o coeficiente de correlação intraclasse dos conglomerados é a própria medida, né? Coeficiente de correlação, vejam que deu 0,82, assim como eu tinha no slide, tá? Que na verdade está escrito à mão aí no caso. Então tá feito aí o cálculo, né? Agora vamos pensar o seguinte, né? Tem uma proposta aí nesse exemplo de nós olharmos a população, né? Cuja população está aí, né? Definida como U, né? Assumindo os valores, né? 6 valores, uma população de 6 elementos, claro, a título aí de exemplo, né? Os valores então são 7, 8, 9, 10, 12, 14. Vamos observar que nós temos diferentes divisões, né? Então, as divisões aí chamadas de Y, né? A, YB, YC. E aqui nós temos a composição, vejam, aqui são, né, representações da mesma população dividida em conglomerados, vamos dizer assim, diferentes, né? Com uma composição diferente dos conglomerados. Certo? Então, assim, vamos observar, né, essas propostas, tá? E refletir um pouco, né? Então, nesse momento eu vou dar até um tempinho, assim, para cada um de vocês que está assistindo aí ter, vamos dizer assim, esse momento de reflexão. Então, antes de calcular, tá? Antes de calcular os coeficientes de correlação intraclasse, né? Eu quero, então, aqui cada uma das divisões proporciona, né, que a gente possa calcular diferentes coeficientes de correlação intraclasse. Olhem aí essas divisões, né, eu vou olhar aqui para o lado, que também é onde está na minha tela, né, e reflitam, tá? Empiricamente, eu gostaria que vocês pensem agora, né, até se quiser dar um pause agora aí no vídeo, tá? Para pensar o que vocês acham que acontece com o valor do coeficiente de correlação intraclasse. São divisões diferentes, né? Portanto, a gente pode esperar ter uma expectativa, né? O que acontece com os valores dos coeficientes de correlação intraclasse? Né? Espero que vocês tenham conseguido observar que ao propor essas diferentes divisões, né, a gente vai ter ou deve gerar um efeito no coeficiente de correlação intraclasse. Lembrando que ele mede o grau de similaridade entre os elementos que compõem os conglomerados. Então, fazendo os cálculos, tá, que eu sugiro para vocês fazerem, né, pode ser usando a própria ferramenta que eu acabei de apresentar para vocês para calcular o coeficiente de correlação intraclasse da divisão A, né? Ao calcular os coeficientes para as divisões, no caso, então para a divisão B, o coeficiente deu menos 0,47, certo? E para a divisão C, o valor foi menos 0,94. O que vocês
podem concluir sobre isso? Tá? Então, vocês estão vendo aí que existe uma diferença aí nos valores, ou seja, essas divisões geraram, né, coeficientes de correlação intraclasse diferente, né, sendo que lá para a divisão A, né, que a gente viu no slide, até o slide anterior, né, o valor foi 0,82 e agora nós temos valores negativos e ainda por cima, né, menores, vamos dizer assim, muito menores do que aquele que tinha sido calculado primeiramente. Então, observem o comportamento aí dessas divisões, tá? Espero que vocês tenham conseguido observar o que eu vou comentar agora. Quando a gente olha a divisão A, né, sabendo que a população tem essa distribuição, vejam que cada conglomerado, né, ficou com os valores, aqui assim é numérico mesmo, tá? Mas mais similares, né? O conglomerado 1 aqui na divisão A, né, tem os valores mais baixos, né? Os elementos do conglomerado 2 têm ali os valores intermediários e, por último, aí o terceiro conglomerado tem os valores mais altos. Vejam que nas divisões B e C, isso aí já está diferente, né? Eu tenho mais heterogeneidade, percebam, dentro dos conglomerados, né? Tá? O que está acontecendo então? Tá? A conclusão que a gente pode chegar, quanto mais similaridade a gente tem, que é o que acontece aqui na divisão A, maior é o valor do coeficiente de correlação intraclasse. E quanto mais heterogeneidade, né, dentro dos conglomerados, menor, né, tá? Será o valor, né, porque agora ele é um valor negativo, mas menor será o valor do coeficiente de correlação intraclasse. Eu quero mostrar para vocês, então, né, uma maneira da gente calcular, tá, esse coeficiente de correlação intraclasse, o ρint, né, através de função das variâncias, tá, que nós podemos obter, na verdade, ou, né, calcular entre conglomerados, dentro dos conglomerados e a própria variância da população, ok? Então, a gente tem esta fórmula aqui, né, que, vamos dizer, de certa forma, dependendo do ponto de vista, né, pode facilitar, tá, o cálculo, né, só que, claro, eu mostrei para vocês que isso aqui pode ser obtido, né, através de todos os pares de observações. Enfim, tá? A maneira de calcularmos aqui, enfim, cada um vai encontrar as ferramentas, né? Computacionalmente, hoje a gente tem uma facilidade, então acredito que isso não é muito o problema. A questão é interpretar esses valores e entender o que essa medida nos dá, né? Então eu quero falar para vocês desses extremos que a gente pode pensar, né? Que então, o coeficiente de correlação intraclasse, ele pode ser escrito como essa função aí, aqui eu tenho, né, a variância entre conglomerados, né, aqui no numerador eu tenho a variância dentro dos conglomerados e no numerador da parte de cima, aqui, né, e aqui no denominador de toda a função eu tenho a variância populacional. A gente já viu como é que se calcula isso aí, mas o que eu quero mostrar, então, comentar um pouco com vocês. Se a gente pensar numa homogeneidade maximizada, tá, dentro dos conglomerados, que é bem fora da realidade, tá, vamos combinar, né, mas é pensar que todas as unidades têm o mesmo valor dentro do conglomerado, ou seja, que não existe variabilidade, né, seria a situação realmente de homogeneidade maximizada, certo? O que nós sabemos, então? Que sigma 2dc, ou seja, a variância dentro dos conglomerados será igual a zero, tá? E, portanto, se a variância da população, né, ela é a soma de sigma 2dc mais sigma 2ec, eu sei que a variância, então, entre conglomerados é igual à própria variância da população, certo? Com isso, né, fazendo adequadamente aí a substituição, né, do sigma 2ec por zero, nós podemos chegar à conclusão que se todos os elementos que compõem o conglomerado, né, os conglomerados dentro do conglomerado são iguais,
ou seja, é completamente homogêneo, né, o coeficiente de correlação intraclasse vai valer 1, tá? Nesse caso. E o oposto, que é quando a gente maximiza a heterogeneidade dentro dos conglomerados, né? Que é a mesma coisa que nós pensarmos que sigma 2DC é igual a sigma 2, ou seja, que a variância dentro dos conglomerados é igual à própria variância da população. Bom, consequentemente é porque, né, a variância entre conglomerados, ou sigma 2EC, é igual a 0. Né? Então, fazendo a substituição aí adequadamente, a gente consegue ver, então, que o coeficiente de correlação intraclasse, né, será menos 1 sobre B menos 1. Aqui eu estou supondo, né, acho que eu não comentei, que os conglomerados são de tamanhos iguais, ok? Por isso que na fórmula aí aparece, né, o B, tá? Considerando então que B aí é o tamanho dos conglomerados que são de tamanho igual, né? De tamanhos iguais. Então, a que conclusão a gente pode chegar aí, né, a partir desses resultados? Que o valor do coeficiente de correlação intraclasse, ele é, no mínimo, menos 1 sobre B menos 1, ou seja, ele é uma função do próprio tamanho dos conglomerados, né? E, no máximo, igual a 1, tá? É claro que a gente daí, tá, pode pensar que na vida real, né, na verdade, trabalhar com a realidade, essas situações aí, elas não serão, né, propriamente atingidas, né? Muito provavelmente, porque a gente fazer uma divisão da população em conglomerados, né, cujos valores são absolutamente idênticos, que é a primeira situação, né, ou conseguir uma divisão da população em que a variância dentro dos conglomerados é absolutamente igual à variância da população, são coisas assim bastante difíceis de se alcançar. Para comentar, né, então, o que essa segunda situação aí está nos dizendo, tá? Esse seria, claro, o ideal, e é isso, na verdade, que a gente busca quando a gente pensa em amostragem por conglomerados, que é procurar a maior, né, o máximo de heterogeneidade possível dentro dos conglomerados, né? Então, aqui a gente até encontra na literatura, né, o que está escrito aqui, né, que a gente poderia encontrar uma micro-representação perfeita do universo, né? Ou seja, dentro de cada um dos conglomerados, nessa situação que aqui está retratada matematicamente, seria a gente ter uma população dentro do conglomerado que é idêntica à população como um todo, né? Então, uma coisa que eu gosto assim muito de pensar, né? Quando é que, por exemplo, eu posso começar a me aproximar de uma coisa assim, né? Tudo depende, obviamente, do que vai ser estudado, né? Ou quais as variáveis de interesse, mas supondo que o objetivo do estudo, né, o maior interesse seja em uma variável, né, cuja fonte, vamos dizer assim, de variabilidade, de sua variabilidade seja assim, a composição, né, de termos. Aqui eu estou pensando em pessoas, né? Mas vamos supor, homens e mulheres, né, seria interessante ter nessa amostra, crianças, adultos e idosos, por exemplo, tá? Então, claro, aqui daí teríamos que pensar em uma coisa que contempla tudo isso, né? Diferentes graus de instrução, coisa e tal. Então, por exemplo, se a gente pensa num conglomerado tipo um bairro, tá? Pensem num bairro de uma cidade, eventualmente a gente consegue uma boa representação, né? No sentido de bairros devem ter homens e mulheres, né? Bairros devem ter, claro, em proporções talvez diferentes, mas assim, deve ter crianças, adultos e idosos, deve ter pessoas com graus diferentes de instrução, né? Tá? A gente poderia aqui, torcedores, por exemplo, de times de futebol, tipo a galera que torce para o time vermelho, a galera que torce para o time azul, né? Tá? Isso aqui é só para contextualizar que, né? Então, por exemplo, o bairro pode ser, para aquilo que está sendo investigado, uma boa conglomeração. Por quê? Porque daí ao formar os conglomerados, que são os diferentes bairros, se tem uma variância dentro dos conglomerados que pode se aproximar da variância populacional, tá? Mas isso é bastante difícil, né? É só realmente para a gente
aí seguir nas nossas reflexões e pensar quando é que a gente pode, enfim, pensar nessa ideia de como produzir heterogeneidade, né? Ou produzir heterogeneidade, eu digo produzir no sentido de que a conglomeração é a gente que define, né? A gente como estatístico, né? Ou a gente como profissional que está envolvido naquele estudo, né? Geralmente os nossos estudos eles são com equipes multidisciplinares, né? Então, se eu penso assim num estudo um pouco maior, né? Porque vejam que daí se tem que ter conhecimento, né? Muito profundo mesmo, de fato, sobre aquilo que vai ser investigado para se tomar uma boa decisão, né? Ao se usar a amostragem por conglomerados, né? No sentido de escolher o que é, né? Ou o que são as características para definir os conglomerados. Então, a gente pode aí, tá, escrever, né, ou reescrever, enfim, denotar, tá, as variâncias agora entre conglomerados e dentro dos conglomerados em função do coeficiente de correlação entre a classe, tá? Isso aqui pode ser bastante útil, né, dependendo aí da situação. Então, vejam, né, aparece aí, então, a variância entre conglomerados vai ficar desse jeito aqui, onde aparece aí o coeficiente de correlação intraclasse, tá? E a mesma coisa para variância dentro dos conglomerados, né? Vejam que o que é necessário aqui é conhecer a variância populacional, né? E a variância entre conglomerados depende, né? Na verdade, tanto entre como dentro dos conglomerados também depende do que? Do tamanho dos conglomerados. Eu continuo na situação em que os conglomerados aqui são de mesmo tamanho. A partir daí, que agora é bem interessante nós pensarmos que a variância do estimador média pode também ser escrito em função, tá, do coeficiente de correlação intraclasse, né, e vai ter essa expressão aí que pode ser bastante útil realmente, tá, para as nossas análises. Outra coisa, então, outro resultado, né, que em amostragem a gente sempre, né, quando a gente pensa em planos diferentes de amostragem aleatória simples, é pensar no efeito de planejamento, né, o EPA, ou como está aqui, né, também a gente acaba chamando muito o DEF, né, o Design Effect, né, ou seja, o efeito do delineamento, ou o efeito do desenho, tá? E a gente pode conseguir, né, a gente pode obter o valor do efeito aí, né, do delineamento, tá? O efeito do planejamento em função do coeficiente de correlação entre a classe. Aí vejam que interessante, né? Então aqui, né, tá escrito DF-AC1, sempre lembrando aqui a amostragem por conglomerados em uma etapa. Então, o efeito do delineamento em amostragem por conglomerados em uma etapa, escrito na função, né, em função do coeficiente de correlação entre a classe, nada mais é do que 1 mais. Aí vejam, aqui é uma coisa muito legal, coeficiente de correlação entre a classe, né, com uma ponderação, vamos dizer assim, que é o tamanho dos conglomerados menos 1, tá? Esse aqui é um resultado bem interessante mesmo, né? Então, para que a gente calcula o efeito do delineamento, né? Justamente para avaliar a eficiência daquele plano amostral que está sendo levado em conta, né? Tá? Enfim, né, que foi utilizado, etc, tá? Então, de acordo com, né, o livro, sempre lembrando aí o livro do, né, quando tem a referência aí, o Bussabi, né, Boffarini Bussabi, é esse livro aqui, né, Elementos de Amostragem, tá? Uma ótima, né, referência realmente em português que a gente tem para amostragem, tá? Nós temos aí, né, a ideia, principalmente assim, o professor Wilton Bussabi era assim uma pessoa com uma experiência em amostragem enorme e absoluta, assim, né? Então tá escrito nesse livro, né? Infelizmente o professor Bussabi já faleceu, né? Mas nos deixou um legado impressionante na área de amostragem, né? E uma coisa que é dita então aí nesse livro, né, é que usualmente, na verdade, a gente até pode pensar, tá, o coeficiente de correlação intraclasse, ele é positivo, né, ou seja, ele indica, né, que não é tão eficiente quanto a uma amostra aleatória simples, até se a gente compara, né, que essa é a ideia do efeito do delineamento, tá, quando nós comparamos a eficiência, na verdade aqui então uma referência à precisão,
né, sobre aquilo que vai ser estimado, quando a gente tem amostragem por conglomerados em comparação à amostra aleatória simples de mesmo tamanho N, tá? A gente sempre tem que ter isso muito claro, né, aí que a gente consegue fazer a interpretação do DEF ou EPA. E o coeficiente de correlação intraclasse ser positivo, o que que ele indica? Por que que daí eu posso perceber, né, que eu perco em eficiência? Porque daí esse efeito de alinhamento, vejam como é a conta, né? Eu tenho 1 mais alguma coisa, e se essa coisa que tá aqui, né? Eu tô fazendo B menos 1, onde eu sei que isso aqui é positivo, porque B é tamanho dos conglomerados, então o B tem que ser pelo menos 2, tá certo? E se o coeficiente de correlação entre a classe ele é positivo, é porque eu vou ter 1 mais alguma coisa positiva. Então isso aqui é, né? Ou será, quando o coeficiente de correlação entre a classe é positivo, maior do que 1. Um DF maior do que 1 indica perda de eficiência quando, né, comparamos esse plano amostral, né, de amostragem aqui por conglomerados em uma etapa em comparação à amostra aleatória simples, tá? E por que que geralmente, né, por que que Buffarini e Busabi afirmam que usualmente o coeficiente de correlação intraclasse é positivo? Porque é muito difícil que a gente consiga na prática obter tal grau de heterogeneidade dentro dos conglomerados que faça com que o valor desse coeficiente seja negativo, tá? Então, e aqui, né, um valor positivo realmente nos informa que existe um grau, né, de similaridade, tá? Que é, ou será, enfim, né, grande, para nos mostrar que a amostra não é tão... A amostragem, né, por conglomerados não é tão eficiente, tá? Bom, o que acontece, agora sim, né, falando bem, é falar em vida real, mas ainda no mundo teórico, né, porque eu não estou trazendo nenhum contexto, assim, prático, né, mas é muito difícil que a gente consiga calcular ρ, né, a gente normalmente estima o valor do coeficiente de correlação intraclasse, então a notação que aparece aqui, né, é a notação que a gente até usualmente utiliza para o coeficiente de correlação aqui, coeficiente de correlação de Pearson, né, em que a gente utiliza a letra R, tá, para indicar que aqui eu tenho o estimador, e então se calcula, né, uma estimativa para o coeficiente de correlação intraclasse em função, né, dos estimadores das variâncias. Então vejo das variâncias entre conglomerado, a variância dentro do conglomerado, né? Se vocês olharem o que tem aí no denominador, nada mais é do que uma ideia de se estimar a variância da população, né? Eu tenho S2 DC mais S2 EC. E aqui temos, né, as fórmulas para cada uma das variâncias aí, né, estimadores das variâncias dentro dos conglomerados e entre os conglomerados. Né? Vejam que acabam sendo funções, né, dos tamanhos dos conglomerados, né, aparece aí B alfa, B, em função das médias, né, de cada um dos conglomerados, que aparece aí Mi alfa, tá? A ideia é fazer, né, alguns exercícios, enfim, tá, para se entender um pouco melhor ainda essas fórmulas. Tá? Agora tem uma coisa, um resultado que é super interessante, né? Então, nesse livro tem uma proposta, tá? De se calcular o coeficiente de correlação intraclasse para a situação em que os conglomerados têm tamanhos diferentes. O que pode ser, assim, totalmente possível, né? Nós temos, por exemplo, uma situação, se por exemplo fosse fazer estudo, né, no Brasil, a nível municipal, nacional, estadual, enfim, não importa, né? O IBGE tem todo um mapeamento, né, de todo o Brasil, né, de acordo com os chamados setores censitários. Os setores censitários, por definição, eles abrangem cerca de 300 domicílios, em média, ok? Né, porque ele é, de fato, uma divisão ali, né, geográfica, tá? Então, por exemplo, setores censitários, em média, ali tem tamanhos muito parecidos, dá para se considerar que são tamanhos iguais. Entretanto, muitas das situações, os conglomerados, por exemplo, podem ter tamanhos diferentes. Vamos até imaginar, até só para seguir essa lógica que eu usei agora com setores censitários, imaginem que, por exemplo, os conglomerados sejam os municípios,
dentro de um estado, dentro do Brasil, não importa, né? Mas o que a gente sabe, né? E aqui vamos medir o tamanho do município, por exemplo, de acordo com o número de moradores, né? Onde os moradores, por exemplo, são as unidades elementares. Então, nós podemos já, de cara, ter um exemplo aqui que fica muito claro em que os conglomerados teriam tamanhos diferentes. O que acontece, tá? Não tem fórmula, né? Tá? Não existem fórmulas para o coeficiente de correlação entre a classe quando os tamanhos dos conglomerados aí são diferentes, né? Então, aquela definição que a gente acabou de ver vale para conglomerados de tamanhos iguais, mas não vai ser interessante quando os conglomerados forem de tamanhos diferentes. Então, tem uma sugestão aí, né? Uma aproximação, tá? Que é utilizar, né? O estimador razão. Então, a gente já falou, então na aula de estimadores a gente falou desse estimador Mi-Chapelle R, né, o R aqui de razão, né? Aqui está apresentado, então, a variância do estimador da média pela razão, né? E assim a gente consegue, tá? A partir aí, enfim, de alguma álgebra, né? Chegar num valor, numa aproximação para o coeficiente de correlação entre a classe, que aqui está sendo chamado de ρ-int, né? Da mesma forma que a gente viu até agora, só que aqui com a particularidade dos conglomerados terem tamanhos diferentes. Vejam que esse coeficiente de correlação intraclasse agora, né, ele é em função, aparecem, né, algumas outras variâncias, mas são variâncias, então essa sigma 2EQ surge, né, porque é uma função aí do nosso estimador Mi-Chapelle R, tá? E no denominador dessa fórmula aparece um gama ao quadrado, onde gama ao quadrado nada mais é do que a soma, né, sigma 2EQ mais sigma 2EC, né? Então tem que se procurar direitinho aí essas fórmulas, né, para ver o que isso quer nos dizer, tá? E aí vem alguns resultados interessantes. Então é só para dizer assim, o mundo não está perdido só porque os conglomerados são de tamanhos diferentes, até porque o mundo ele é muito composto, tá? Por planos amostrais que envolvem conglomerados de tamanhos diferentes. Então, que bom que o mundo não está perdido, né? Então, a gente consegue, a partir aí, tá, dessa definição não, né, mas dessa aproximação para o cálculo do coeficiente de correlação entre a classe, verificar, né, na verdade, calcular o efeito do delineamento, né, assim como foi visto, né, agora a gente acabou de ver para conglomerados iguais, a gente também consegue calcular o DF para quando os conglomerados são de tamanhos diferentes, sendo que ele pode ser escrito dessa forma aqui, tá? E vejam, o que eu tenho aqui dentro é muito, né, parecido, na verdade, é igual com o que a gente viu como, eu voltei, né, alguns slides, com o coeficiente de correlação entre a classe escrito, o efeito, né, do delineamento pode ser escrito como, né, função do coeficiente de correlação entre a classe, quando os conglomerados são de mesmo tamanho, tá? Então vejam, né, 1 mais coeficiente de correlação entre a classe que multiplica B menos 1, que é bastante parecido, então vamos olhar aqui, né, com essa primeira parte aqui, eu tenho 1 mais o coeficiente de correlação entre a classe que multiplica o quê? Agora, B barra menos 1. O que é o B barra? O B barra é o tamanho médio dos conglomerados. Eu tenho conglomerados de tamanhos diferentes, mas aí eu utilizo o tamanho médio dos conglomerados nessa função aqui para calcular o efeito do planejamento. E isso tudo multiplicando gama 2 sobre sigma 2. O que é muito interessante, né? Que nós temos mais um comentário sobre esse próprio resultado, tá, do Buffarini e Busabi, né, que a maioria dos problemas práticos, né, quando envolvem, aí que tá, conglomerados que não variam muito em tamanho. Não vou me atrever aqui a dizer o que é variar muito, o que não é variar muito, tá, não tem uma regra, eu acho que aqui é realmente uma questão de bom senso, tá, para se enfim, saber ou não, né, que os conglomerados têm ou não tamanhos muito diferentes. Mas o que se sabe, daí o que é legal? Quando também não varia tanto assim, tá, gama 2 sobre sigma 2 vai ser aproximadamente igual a 1. E aí vejam que interessante, o efeito agora do delineamento, né, o efeito do planejamento, ele vai ser 1 mais coeficiente de correlação entre a classe que multiplica B barra menos 1. Então, a partir, né, aí desse que a gente pode fazer
interpretações bem similares, né? Eu quero mostrar para vocês, né, então, algumas ideias sobre esse efeito do planejamento, tá? Que consta aí no livro Amostragem, Teoria e Prática usando R, né? Do pessoal lá do Rio, né? Pedro Silva, Zélia Bianchini e Antônio Dias, né? Professor Pedro aí, né? Da INSE e IBGE. Então, a minha sugestão, tá? Para complementar essa aula aí, isso aí está disponível, né? Ele é um e-book, né? Do R Markdown, tá? Então ele é livre, tá aí disponível na internet tranquilamente. O capítulo, então, na verdade, o item 12.8 fala justamente do efeito do plano amostral, né? Então eu quero comentar aí com vocês, tá? Então, claro, o livro aqui traz toda uma anotação própria, né? Mas o que eu quero mostrar, deixa eu até aumentar um pouco aqui a letra, né? Pra gente, acho que vocês enxergarem um pouco melhor aí, 12.8. Né? Então a gente tem aí, tá, um pouco sobre o efeito do plano amostral. E por que eu estou mostrando diretamente o livro, né? Então vejam, ó, aqui eu tenho os comentários, né, sobre a interpretação, né, do valor do efeito de planejamento amostral, né, quando ele é menor que 1, igual a 1 ou maior que 1, mas eu vou chegar aí, tem uma tabela, certo? Na verdade, aqui, né, deixa eu ver qual é o item, aqui, né, depois do exemplo 12.7, é falado aqui um pouco sobre o coeficiente de correlação, né, intraclasse, tá? Ou até aqui no livro fala o intraconglomerado, né? Então ele também mostra aí, né, fórmulas que são um pouquinho diferentes em termos de notação, mas são as mesmas ideias que eu acabei de comentar com vocês, tá? Bom, então cabe aí a leitura, mas o que eu quero mostrar é essa tabela aqui para vocês, tá? Então aqui tem, ó, efeitos do plano amostral, né? Considerando a amostragem por conglomerados em uma etapa, tá? De acordo com o tamanho do conglomerado e de acordo com o tamanho do valor do coeficiente de correlação entre a classe. Então lembrando, quanto maior o tamanho, na verdade o valor do coeficiente intraclasse, né, de correlação entre a classe, quanto maior, mais similaridade tem entre as unidades que compõem, né, os conglomerados, tá certo? E aqui, então, essa tabela acaba sendo em função também do tamanho dos conglomerados. O que a gente pode observar aqui, tá? Então, essa tabela, né, nos traz o valor do efeito de delineamento, ou seja, os valores, diferentes valores do, né, EPA. Quanto maior, menos eficiente foi a amostragem por conglomerados, tá certo? Né? Então, por exemplo, aqui, se eu pegar esse, né, 6 aqui, que seria para conglomerados de tamanho ali 101, né? Ou para coeficiente de correlação intraclasse, né, de valor 0,05, eu já sei que há uma perda ali em que a variância obtida com a amostragem por conglomerados é 6 vezes maior do que a variância que seria obtida com uma amostra aleatória simples de mesmo tamanho, tá? Então aqui, né, tem uma observação logo abaixo da tabela, né? Observe que quando aumenta o tamanho do conglomerado, aumenta a perda de precisão, né? Note também que à medida que aumenta o coeficiente de correlação, diminui a eficiência da amostragem por conglomerados. Pensando um pouquinho aí em cálculo de tamanho de amostra, né, por exemplo, então se a gente sabe não, né? Mas se a gente leva em conta que a amostragem será realizada por amostragem por conglomerados, uma coisa que a gente comumente faz né? Então, de repente, vocês podem encontrar na literatura, né, fórmulas que levem em conta como se fosse uma amostra aleatória simples e se multiplica o valor obtido, né, para uma amostra aleatória simples por um valor tipo esse aí, o EPA, né, o DEF. Né? Então, por exemplo, se eu penso assim, vou fazer um estudo, eu calculo lá a amostra aleatória como se fosse uma amostra aleatória simples, mas eu vou fazer por conglomeração. E vamos supor lá que, né, faz sentido eu pensar que vai ter um efeito de tamanho 3. Eu multiplico o que é obtido com a amostra aleatória simples por 3
ou seja, se for por conglomeração, para ter a mesma precisão que seria obtido por uma amostra aleatória simples, eu preciso 3 vezes o tamanho daquela amostra aleatória simples, tá? Para concluir, então, aí a parte dos slides, né? Eu quero só indicar aí para vocês de fazerem um exercício, né? Fica aí, então, essa proposta, né? Pensando, tem uma população aí já agrupada, tá? Ela tá com o Y, né? Como notação, porque é para indicar que aqui já são os valores da variável, tá? Da variável Y, né? Então, o primeiro conglomerado tem 1 unidade, o segundo conglomerado tem 3 unidades e o último tem 2 unidades. A minha proposta, né? Seja fazendo mão, seja fazendo computacionalmente, né? Com os vídeos do R também vocês vão conseguir fazer isso aí, né? Mas é conseguirem enxergar. Esse é um exemplo, se quiserem olhar, né? Não sei, né? Quem tem acesso aí ao livro, mas é um exercício, na verdade é um exemplo desse livro, tá? Que já tá resolvido aí no livro também. Mas é interessante fazer as contas, né? Para verificarem que gama 2 sobre sigma 2 é aproximadamente 1, então essa relação aí, tá? E aí fica interessante calcular, né, o coeficiente de correlação entre a classe, tanto pela definição, que é calcular o coeficiente de correlação de Pearson, tá? Nada mais do que isso, e também usar o método aí proposto, esse da aproximação, né, utilizando lá Michapel R, tá? Proposto por Wolfarini e Busabi. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e para quaisquer dúvidas, por favor, né, entrem em contato, seja aqui pelo YouTube, tá? E aqueles estudantes, enfim, que estão fazendo a disciplina no momento, entrem em contato pelo canal aí que vocês acharem melhor.